E aí, Abner Santana, e hoje então vou falar sobre a coisa mais complexa e a variável mais difícil de calcular, que é treino fácil, o ritmo fácil. Por que é tão complexo? Porque ela enfrenta diversas dificuldades, seja por intensidade que você treinou antes, seja pela sua recuperação, pelo seu estado emocional, pelo lugar que você está correndo, pelo clima do dia que você está correndo e diversos outros fatores que podem estar acontecendo dentro do seu organismo, dentro da sua fisiologia. Existem parâmetros? Existem parâmetros, mas eu ainda prefiro que muitas vezes você seja um excelente ouvinte do seu corpo e entenda o que você pode e deve simplesmente fazer naquele dia, e não o que você quer fazer ou o que você acha que você deveria fazer. Então você tem que ter um grande ponderamento, tem que analisar o seu bendito corpo, tem que saber se ouvir, tem que entender diversas coisas para conseguir treinar. E sim, mais uma vez, Abner está respondendo as dúvidas que ele gerou na cabeça de vocês. Então, normalmente eu crio um vídeo e tenho que fazer uns 3 outros vídeos para tentar explicar alguma coisa. Sim, a corrida é o esporte mais complexo que existe no mundo. Então vamos lá, eu vou pegar aqui uma dúvida que surgiu nesse vídeo, então correr nos ritmos corretos. Que aí tem o membro Eduino, que é um grande cara, e esse cara que para mim é um dos caras que mais treinam corretamente. O cara é o Duque de Caxias em pessoa aí, é um grande atleta, esse é um grande sinal, tá? Quando a pessoa tem uma disciplina de seguir ritmo e fazer o treinamento o mais correto possível, eu acho isso lindo. Então, ele é um grande atleta, tá? E ele é uma pessoa muito compromissada. Eu tenho acompanhado os treinos dele, a gente tem conversado bastante. E a pergunta dele é muito pertinente, porque o treino fácil, ele tem um ritmo. Você tem um range para trabalhar, principalmente se você seguindo a metodologia do Jack Daniels. Ele vai te dar um ritmo, ele vai te dar o ritmo que você tem que correr. Mas nem sempre esse ritmo vai ser o ritmo adequado para você fazer seu treino fácil. E como ele sabe isso, que naquele dia o ritmo fácil dele não é fácil? Pela frequência cardíaca. Se a gente ler aqui, ó, muito bom. Minha maior dúvida em relação ao treino leve é que meu ritmo leve na planilha do Jack Daniels, plano azul, é 5,17. Eu correndo entre 5,10 e 5,40, geralmente a frequência fica na faixa de 150 a 160 batimentos por minuto. Minha dúvida é se isso é realmente leve para mim, ou se deveria correr na faixa de 6,10 e 6,40, que o meu batimento fica entre 143 até 150. Então ele está num range completamente diferente, mais baixo. Obrigado e bom final de semana. Isso é no começo da semana e ele já está me dando um bom final de semana. Incrível. Bem, é o seguinte, o que acontece então? A dúvida dele é muito pertinente, porque é isso. E se você nunca chegou nesse ponto da calculadora do Jack Daniels, eu já deixei ela aqui aberta. Eu acredito que no aplicativo que está traduzido para português, isso já é mais fácil de ver, mas muitas vezes as pessoas não conseguem encontrar essas legendas. Então isso daí é um problema de design. Como o Steve Jobs gosta de falar, design é função. Então, quando a gente está aqui na calculadora, no desktop, a gente vai ter os links aqui azul. Então, esse é meu último tempo que eu corri aí no último sábado, 15h57, que é o ritmo que agora estou utilizando para fazer meus treinamentos. E agora segura a criança e bora treinar forte. Quando eu clicar aqui no Easy, olha o que vai acontecer. Ele vai abrir a legenda do que esse ritmo é. Então, ele está mostrando aqui o range do VO2 máximo, que isso daqui é mais complexo para vocês entenderem. E aqui ele está mostrando a frequência cardíaca, que é esse range. O range que você vai correr. O ritmo fácil é entre 65% a 79% da sua frequência máxima. Como você vai calcular sua frequência máxima? Espera, vamos devagar. Então, em cada link aqui que você clicar do ritmo, você vai ter essa legenda. No aplicativo eu não lembro muito bem como está isso, mas também tem um lugar onde você vai encontrar as legendas, como que funciona cada ritmo. E aqui você vai ter essa abordagem. O que acontece então? O seu ritmo fácil é X, mas se X não está dentro da frequência cardíaca, não é fácil. Então é isso, você tem que fazer todo esse espaço. E aí o que acontece? Pode acontecer duas coisas agora. Uma, ou você precisa realmente correr fácil porque foi depois de um treino difícil, foi depois de um período difícil de treinamento, foi depois de vários treinos difíceis, então você precisa correr fácil. Mas
Se você estiver começando a treinar, que é o que eu disse muito no vídeo anterior, aí, correndo no ritmo correto, você começou a treinar, você começou uma nova periodização, vai ser extremamente difícil sua frequência cardíaca estar dentro do ritmo. Quando você está treinado, quando você está desenvolvendo uma boa condição, seu condicionamento está evoluindo, você vai conseguir treinar no ritmo fácil dentro da frequência cardíaca fácil. Então as coisas vão se encaixar. Mas quando você começa, isso muito provavelmente não vai acontecer. E aí, qual é a minha sugestão? Corra pela frequência cardíaca. Aí vai outro ponto. Como eu vou monitorar minha frequência cardíaca? Cinta de braço, não vai utilizar o bendito sensor no pulso. Não funciona. Não é bom, não é preciso, é aleatório, não é adequado. Então, se você não tem uma cinta, não utiliza uma boa forma de monitorar sua frequência cardíaca, eu prefiro que você corresse pelo ritmo e pela sua sensação de esforço. Seja mais simples. E aí, cara, é o que acontece lá no Quênia. Ninguém fica olhando para relógio, ninguém fica preocupado com frequência cardíaca, os caras saem para correr e correm o que eles conseguem correr no dia. Então, eles são ótimos em entender o que eles conseguem fazer. Bem, agora para não deixar vocês a pé e falar assim, cara, e qual que é o range, qual que é a frequência cardíaca? Como eu sou um cara que gosta de inventar moda e gosta de fazer as coisas, você percebe que na calculadora do Jack Daniels não tem frequência cardíaca. Embora ele esteja apresentando isso para vocês, não existe. Então o que eu fiz? Acordei hoje 5 horas da manhã, comecei a programar em JavaScript para criar uma calculadora de frequência cardíaca. Isso mesmo. Então aqui no menuzinho agora tem calculadora. E daqui a pouco vai ter em ritmo também, porque eu sou pirata. Então, aqui a calculadora, bem simples. Vou colocar como exemplo a minha frequência cardíaca máxima, que foi desse teste de 5 quilômetros, que foi 202. E aí a gente vai ter o range da frequência cardíaca para cada ritmo, os ritmos que eu estou trabalhando, tá? Que Abner usa. Então tem um ritmo de recuperação que não existe no mundo de Jack Daniels, mas existe no meu mundo, vou explicar. Aí tem um ritmo fácil, o ritmo de maratona, o ritmo de limiar, o ritmo de intervalado e o ritmo de repetição. Todos esses ranges são baseados na porcentagem do Jack Daniels, tanto do livro como da calculadora. Então aqui, que é a primeira parte, que ele diz para você correr entre 65 a 79% da sua frequência cardíaca, então é esse número que calculou aqui para vocês. É daí que está vindo esse resultado. A calculadora vai fazer isso para vocês e aí você vai entender o range. O que você pode fazer? Pode ir lá e definir no seu relógio esses ritmos para você ter isso encaixadinho nas suas zonas. Então você vai ter as suas zonas definidas aqui pela ideia do Jack Daniels. Eu vou falar um pouco sobre a parte desse cálculo do ritmo fácil e talvez isso vai dar uma esclarecida ainda maior na sua cabeça. Por que eu gosto desse ritmo de recuperação? Cara, tem dia que eu não consigo correr o ritmo fácil. Não consigo mesmo. Por isso que você vai ver no meu Strava, se você me acompanhar, tem dia que eu corro a 5h30, 5h40 e se deixar eu corro até a 6 ultimamente. Por quê? É a frequência que eu vou conseguir correr aí na casa de 130 a 135. Esse é o ritmo que eu gosto de correr fácil. Normalmente na casa de 130 a 140 no máximo. Então esse é o range. E aí você pode ver que é bem grande o ritmo fácil, vai de 131 a 160. No meu caso, que está na frequência máxima 202. Mas se a gente pegar um ser humano aí mais normal, que normalmente vai estar na casa de 196, ainda é um pouco alto, 127 a 155. Esse seria um range mais ou menos. Como você vai chegar nessa sua frequência máxima? Cara, em 5 km, o sujeito tem que ser bem doido para fazer isso. Se você pegar esse último teste que eu fiz, esse ritmo que eu estou utilizando aqui, você vai perceber que nos 2 últimos quilômetros eu estou correndo a 190 e poucos de frequência cardíaca máxima, segurando isso e no final subindo a 202. Por que isso está acontecendo? Porque o Abner consegue sustentar isso e aguentar todo esse sofrimento. Se a gente pegar uma pessoa que tem menos treinamento, que não suporta tanto esse sofrimento, o ideal é fazer um teste de 1 km ou até 3 km para tentar descobrir sua frequência máxima. E muitas vezes isso pode ser superestimado, porque seu corpo vai te proteger para que você não morra, para que você não sofra demais e para te preservar. Então, qual é o melhor método para achar sua frequência cardíaca? Fazendo esses testes ou entre os seus treinos intensos, vocês sempre analisando qual foi a sua frequência máxima e trabalhando nela
pouco a pouco. E a frequência cardíaca máxima é difícil de mudar, tá? É difícil de ter grandes variações. Pelo amor de Deus, não utilize aquela conta bizarra, depois onde eu posso pegar para falar desse estudo de 220 menos a sua idade. Isso é mal interpretado. O cara que fez esse estudo é um japonês e se ele fica louco quando as pessoas utilizam esse estudo dessa forma, está completamente errado. Não sei como isso foi criando todo esse mito, mas não utilize isso, porque não funciona. É errado esse cálculo. Se você pegar isso, eu tenho 30 anos, eu não poderia estar correndo com 202 de frequência cardíaca máxima por esse cálculo, ok? Então é isso. Eu estaria morto se fosse usar esse cálculo. E é isso. Um outro aspecto. Da onde e por que Jack Daniels definiu 60, 65% é o seu ritmo fácil de frequência cardíaca para fazer o seu treino leve? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque quando o nosso coração chega nesse nível de 60% da sua frequência cardíaca máxima, já é o fluxo sanguíneo máximo que o seu corpo consegue transportar, que o seu coração consegue bombear. Tem necessidade de você sofrer mais, não tem necessidade de subir sua frequência cardíaca mais. Não tem por que continuar tentando acelerar o motor se ele não vai conseguir distribuir mais oxigênio. É isso. Não adianta ficar pisando no acelerador, porque no ritmo fácil é aquilo que deve acontecer. Então você se limita a essa frequência de 60%, 65%. Eu uso 60%, tá? Que é o que está no ritmo de recuperação. Beleza? Acredito que isso vai dar uma clareada na sua cabeça, mas saiba, sim, o ritmo fácil é o ritmo mais difícil de correr, porque tem inúmeras variáveis, inúmeras coisas acontecendo, mas é interessante você tentar trabalhar dessa forma e sempre ouça o seu corpo. Sempre ouça o que está acontecendo aí dentro, para que você treine leve, para que você faça um treino que vai te beneficiar e vai te dar a continuidade. Porque não adianta nada fazer um treino moderado, um treino difícil, e você não consegue treinar adequadamente. Sempre pense que o treino fácil é para te dar a condição de seguir a planilha, de fazer o próximo treino, de recuperar o seu corpo e você continuar sustentando tudo que você criou. Então, é segurar o que você criou para no próximo dia tentar ganhar mais. É isso. Beleza? Espero que tenha esclarecido essa dúvida. Espero que gostem da calculadora. Mandem para as crianças, mandem para os amigos. Depois ainda, minha ideia é introduzir a calculadora que eu utilizo nos planos, que é a calculadora com a pitadinha de Abner, porque o Jack Daniels ele tem uma abordagem mais atleta profissional, mais atleta de elite, já deu uma reduzida nos ritmos que estão nos planos de treinamento, o que eu acho adequado para uma pessoa normal. Isso acontece porque o Jack Daniels ele está num ambiente que só envolve esse tipo de atleta, então às vezes ele não tem essa abordagem. Esses ritmos dos planos estão mais alinhados com o livro do Jack Daniels e não com a calculadora atual, porque a calculadora provavelmente foi atualizada com o tempo. E aí eu trabalho em cima da calculadora do livro, que é um pouquinho mais confortável, por isso. E também fiz esses ajustes, incluí esse ritmo de recuperação, que eu acho muito importante. O Jack Daniels nem tem ritmo de recuperação, tá? O Jack Daniels é só ritmo fácil. O cara gosta que você treine dessa maneira, beleza? Então é isso. Espero que gostem. Se tiverem dúvida, sugestões, continue mandando. E às vezes eu arrependo de falar, comente, sugere, faz as coisas, porque os meus dias estão completamente cheios e isso é bom às vezes, né? Porque cabeça ocupada não tem tempo para fazer coisa errada. Então é isso. Muito obrigado a todos. Excelente final de semana. Bora correr, bora treinar, bora viver a corrida. Espero que tenha gostado. Chutei a câmera. É isso. Fui.